Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos ao MegaCons. Hoje é o MegaCons de número 200 e a gente escolheu um tema que é bastante apropriado para esse nosso grupo, para esse nosso momento, que é o mega sinergismo, né? Então, eu vou ler para começar aqui algumas frases que a gente colocou lá no nosso grupo, que dizem o seguinte: em um grupo de estudos como o nosso, podemos observar os seguintes sinergismos. Primeiro, o sinergismo dos alunos, ou seja, nós, com o mesmo propósito de aprender para se qualificar. 2, o sinergismo dos amparadores extrafísicos empenhados em assistir através da TARES. 3, o sinergismo dos temas que são escolhidos e debatidos, visando a recuperação das unidades de lucidez, os CONs, do curso permissivo. E até mesmo chegando aos megacons. Então, a gente pode ver que o sinergismo do Holopensene consolidado pela repetição dos encontros semanais. Então, a gente está no número 200, né, hoje. Significa que já tivemos 200 debates, começando lá com o professor Moacir. Ele começou o Megacons presencialmente, depois de ter alguns debates sobre pensatas na dinâmica da mega-euforização. Então, de lá para cá, foram 200 encontros, né? Então, isso cria um holopensene. Isso cria e fixa e consolida um ambiente propício para a gente estudar, para a gente recuperar megacons e, principalmente, para os amparadores ajudarem a gente nessa tarefa, né? Então, isso tudo a gente está chamando de mega sinergismo. Esse mega sinergismo ele tem a ver com a confluência, com a convergência de fatores propícios para alguma tarefa que a gente queira dizer. No caso, a gente está falando do mega sinergismo, que é o mega sinergismo evolutivo, né? Eu vou abrir aqui alguns slides só para a gente começar a pensar sobre esse assunto e a gente pode ir conversando e debatendo sobre ele. Deixa eu começar aqui. Eu vou falando, pessoal, e se vocês quiserem me interromper, fiquem à vontade. Que nem a gente fez da outra vez, a gente vai conversando e depois, quando acabar os slides, entra no debate em si. Então, a mega-sinergismologia, né, que é a ciência que estuda o mega-sinergismo, tem a ver com os seguintes itens. A sinergia, que é o sinergismo, um alinhamento, principalmente aquilo que a gente fala muito na conscienciologia, que é o alinhamento pensênico, ou alinhamento holopensênico, a convergência, a mega-convergência, ou aquilo que o professor Valdo chamava da holoconvergência de tudo, a holoconfluência, o mega-foco que você fixa para você poder chegar num objetivo único, a sincronicidade, né? A sincronicidade ela tem uma relação muito forte com o mega-sinergismo, tem até pensatas que a gente vai falar sobre isso. E o corredor de lucidez. O corredor de lucidez seria o mega-sinergismo das sincronicidades. Quando você tem uma série de sincronicidades convergindo sinergicamente para um objetivo único assistencial. Então, tem uma pensata muito interessante no Lexo que fala o seguinte: a sinergia leva à sincronicidade e vice-versa. Ambas as ocorrências representam o conjunto das energias atuantes. Na sinergia, ressaltam-se as energias, enquanto que na sincronicidade chama a atenção, em particular, os fatos em si, ou seja, o conjunto de energias atuantes nos fatos e parafatos. Então, sinergia e sincronicidade, eles estão totalmente relacionadas, né? Uma coisa puxa a outra, uma coisa gera outra. Quando a gente está falando de mega sinergismo, a gente está querendo falar sobre todos esses itens aí em cima. Muito bem, tem um verbete no DAC, que é mega sinergismologia, né? E ele fala alguns toques bem interessantes que eu queria passar com vocês. A auto-homeostase, o bem-estar, a felicidade, a auto-inconflitividade, a auto-pacificação, a auto-equilibriologia ou auto-imperturbabilidade, ou seja, todo esse bloco pensênico, né, é o estado consciencial resultante do entrosamento permanente da consciência com o recheio decorativo da cenografia, ou o holopensene, da dimensão existencial na qual se manifesta. Então, a gente já vê aí, eu queria ressaltar a primeira sinergia que tem o entrosamento da sua consciência, de você, com o ambiente externo, ou seja, com a cenografia, com o holopensene. Então, quando o seu objetivo, a sua manifestação consciencial está de acordo, está sinérgica
com o ambiente, com a cenografia em volta, isso cria uma potencialização da sua manifestação. Então, esse seria o primeiro item dentro do mega sinergismo, o interno e o externo. O micro-universo consciencial e o macro-universo do meio ambiente, né, ou da cenografia. A auto-imperturbabilidade, quando continuada, uniformiza, depura e nivela por cima o seu holopensene, eliminando as energias gravitantes espúrias localizadas. Então, o que ele está falando aqui? Quando você consegue alcançar um bom nível de auto-imperturbabilidade, ou seja, você já não gera tanto ruído, você já não gera tanta perturbação, já está mais com equilíbrio dentro da sua manifestação, o que acontece é que as outras variáveis naturalmente se alinham. Então, você não gera ruído, né? A gente sabe dentro da engenharia que ruído é calor, né? Está falando agora lá sobre o calor, sobre a temperatura. Existe uma relação entre a temperatura e o sinergismo e o equilíbrio. Por exemplo, vocês já perceberam, isso é falado por muitas pessoas que têm experiência, eu mesmo já senti, o ambiente, quando tem energia mais avançada, mais evoluída, se torna naturalmente um pouco mais frio. Isso parece que tem a ver com entropia, né? Quando aparecem aqueles amparadores mais avançados, parece que tudo cai, inclusive a temperatura. Isso acontece também na ectoplasmia. Mas o campo mais avançado, ele tende a diminuir a temperatura. Isso pode ser um reflexo da diminuição da entropia, quando acontece essa auto-imperturbabilidade das pessoas, das consciências, e parece que tudo se alinha, né? É aquela imagem, né, das moléculas, né? Você sabe, o calor são as moléculas em agitação dentro de algum elemento. Quando essa agitação das moléculas começa a diminuir, né, a temperatura diminui. Então, isso tem a ver com a auto-imperturbabilidade nossa. Quanto mais equilíbrio, mais imperturbabilidade a gente tiver, mais o alinhamento fica homeostático e sem gerar tanta confusão. A visita ou passagem direta, mesmo transitória e sem a sua evocação pessoal, de algum evoluciólogo ou serenão extrafísico, pelo seu holopensene intrafísico, expande as ocorrências sincrônicas da sua vida humana e intensifica os sinergismos entre as manifestações pessoais. Então, a gente sabe, primeiro que a gente lembra daquela experiência da monja, do professor Valdo, né, citando ali o livro Projeções da Consciência, que quando a monja ia passando, tudo à sua volta ia melhorando, né? As pessoas iam ficando melhores, o holopensene ia melhorando. Ele comentava que ela passou por uma creche lá, que até as crianças ficavam com a aparência física mais saudável. Então, à medida que ela vai passando, existe uma sinergia positiva, devido ao holopensene do serenão do evoluciólogo, que arrasta no sentido positivo, homeostático, aquilo que está à sua volta. Então, ele cria um mega sinergismo positivo, né? Isso aí a gente vê, a gente sabe dessa experiência. Quem já teve alguma experiência com alguma consciência mais avançada, como evoluciólogo, serenão, ou mesmo um amparador mais equilibrado, de bom nível, sabe que a primeira coisa que acontece com a gente, que é perceptível, primeiro, um alinhamento holopensênico, ou seja, você fica naquele momento mais focado, que é o mega foco, fica mais maduro, e as sincronicidades começam a acontecer de uma forma mais evidente, né? Você começa a ver sincronicidades pipocando à sua volta. Então, isso aí denota justamente o efeito sinérgico do holopensene dessas consciências mais avançadas. E, por falar nisso, né, a gente comentou há algumas 2 semanas atrás sobre a força presencial, a professora Bárbara falou para a gente sobre força presencial, e existe o sinergismo da autopresença, ou seja, da força presencial. A convergência ou reunião dos sinergismos referidos acima, a partir das energias conscienciais específicas da força presencial do seu corpo humano ou holossoma. Ou seja, sinergismologia é convergenciologia. Então, a força presencial, o que ela faz? Ela faz esse alinhamento das energias à sua volta, energias conscienciais, energias suas, das outras consciências e até mesmo do ambiente. A sua força presencial, então, provoca essa sinergia, ou seja, tudo converge para um objetivo ou para um fim mais evolutivo, mais assistencial. Isso é efeito da holosfera da consciência que tem força presencial sobre o ambiente à sua volta. Existe um verbete também, pessoal, que é o agente confluencial, né, da Enciclopédia da Conscienciologia,
que diz o seguinte: o agente confluencial é a força desencadeada pela vontade pessoal, capaz de promover a conjunção de múltiplos fatores ou realidades, objetivando o mesmo megafoco ou meta, e potencializando a realização da manifestação avançada da consciência de volição potente. Então, assim, o agente confluencial é a sua força que faz a conjunção de vários fatores, ou seja, o sinergismo entre eles. Então, existe a holosfera, que a gente estava falando, a força presencial, e existe principalmente na raiz disso tudo, você, a sua vontade, que é o agente confluencial. É aquilo que faz a confluência e provoca o sinergismo. Nesse verbete é muito interessante porque ele dá 10 exemplos de confluências, ou mega confluências, ou mega sinergismos, dentro da conscienciologia, né? E ele fala que, para isso, a pessoa, ou a consciência que for estudar isso, tem que ter um mínimo de cosmovisão e de associação de ideias. Você tem que juntar as coisas, ver o panorama amplo e juntar os elementos também. Esse é o sinergismo entre as ideias, o sinergismo que nasce da cosmovisão. Então, alguns exemplos para a gente ver o que é o mega sinergismo. As centrais extrafísicas fazem o sinergismo daquela especialidade com a pessoa que se conecta com a central extrafísica. A cognópolis pode ser um sinergismo dentro da Max Proex, ou seja, as pessoas que mudam para alguma cognópolis, por exemplo, para a cognópolis Foz, elas ali dentro formam um certo sinergismo grupal de todo mundo trabalhando junto, proximamente, né? Ou seja, fisicamente próximo, dentro da Max Proex. Isso aí ajuda, por exemplo, até na hora de você fazer trabalhos, montar as equipinhas, né? Ou seja, a proximidade, e a cognópolis é um exemplo de proxêmica, de proximidade, ajuda no mega sinergismo dos trabalhos. A enciclopédia da conscienciologia, né, a gente não precisa nem falar, é um mega sinergismo de Verpons visando a Herbex, visando a conscienciologia, a consolidação da conscienciologia. A Comunex Interlúdio, ela é o sinergismo dos intermissivistas dentro do curso intermissivo, ou seja, criar um campus ou um paracampus do curso intermissivo é um grande sinergismo. A gente sabe, né? A universidade ela é sinérgica. O que é uma universidade? São vários departamentos de várias disciplinas próximos um dos outros, né? Fazendo um trabalho interligado. Ou seja, o departamento de química conversa fácil com o de biologia, conversa fácil com o de neurociência e etc. Isso cria uma sinergia de trabalho. Então, isso, a interlúdio é um paracampus, né? Ali existe uma sinergia dos intermissivistas, do curso intermissivo, e existe a sinergia também de interlúdio com a Cognópolis Foz, pela proximidade, né? Então, existe um afluxo de consciex, de intermissivistas para a Cognópolis Foz, para ajudar a gente nos trabalhos, e principalmente para observar como é que a gente está saindo, né? E existe também o contrário, que é a interação ou sinergismo da Cognópolis com o interlúdio, aquilo que o professor Valdo chamava do ofiexoduto, ou seja, como se fosse um duto de ofiex, né? Em que a Comunex ela alivia o assédio das pessoas aqui. Então, cria um ambiente que fica mais propício para a desassedialidade. O laboratório conscienciológico é um sinergismo ali de fatores do cenário minimalista, de um sinergismo de várias pessoas, muitas pessoas fazendo experimentos lá dentro com o mesmo objetivo. Então, se você pegar, por exemplo, o laboratório do estado vibracional, todo mundo que vai lá pensa em estado vibracional, tenta fazer estado vibracional, leva para lá as suas facilidades, as suas conclusões e as suas dúvidas sobre o estado vibracional. E tem Equipex. Então, ali dentro é um ambiente super sinérgico, né? Você chega lá, você tem facilidade para fazer o estado vibracional. O acoplamentário, para quem já fez esse curso, também é muito evidente, né? Como é que acontece a sinergia dentro do acoplamentário. Para mim, por exemplo, é um dos poucos ambientes que eu chego e eu não preciso fazer nenhuma movimentação de energia para ter percepção. É automático. Eu chego lá, sento e começo a ter clarividência, né? Claro, no meu nível, mas eu começo a ter. Coisa que em outros ambientes eu preciso me focar, preciso fazer um EV, por exemplo, preciso focar energia no frontochakra. Lá não, é automático. Então, existe um ambiente que já é sinérgico por si só. Isso é o mega sinergismo do laboratório conscienciológico. O maxi-mecanismo multidimensional interassistencial é interessante isso, né? Porque ele é o sinergismo das mini-peças. Então, são várias mini-peças trabalhando dentro de um panorama maior, que é o maxi-mecanismo.
A Max ProEx, né, talvez seja o exemplo mais óbvio de sinergismo entre as mini peças dentro da, ou seja, a sua Auto ProEx interligada com a ProEx grupal, com a Max ProEx grupal. Se isso está bem alinhado, se isso está com uma sinergia boa, você ajuda a sua ProEx pessoal e ajuda o grupo. Se não está bem ligado, uma coisa acaba atrapalhando a outra. A Mega GESCOM é o mega sinergismo da sua especialidade, do seu tema de estudo, das suas autopesquisas, das suas autorreciclagens, com aquilo que você vai colocar como cápsula do tempo. A ProEx é o mega sinergismo, é o omni-mega sinergismo, né, de tudo que a gente está falando. Talvez o principal seja esse alinhamento dos seus interesses, objetivos e atividades visando a sua ProEx, né? E, por fim, ele coloca o tertuliário, né? O tertuliário é interessante, porque lá você tem um ambiente que é específico para debates, mas não qualquer debate, debates evolutivos. Então, isso cria um sinergismo junto das pessoas que estão lá com a Equipex. É o sinergismo Equipim-Equipex visando a Atares. Então, é bem interessante esse verbete, né? Eu acho assim, que são bons exemplos de como que o mega sinergismo acontece na nossa vida, no dia a dia dentro da Max ProEx, né? Eu gostaria de falar de algo... Pode falar. Não, é só comentar que no mega sinergismo da Mega GESCOM, eu acho que inseriria também a FEP, né? Ah, sim, a FEP ela tá com o pano de fundo, né, de todos os mega sinergismos, né? Todos os seus sinergismos, eles só acontecem devido ao saldo da sua FEP. E eles melhoram o saldo da sua FEP, né? Agora, você fez uma relação específica, Bárbara, quer falar sobre a GESCOM e a FEP? Fala aí. Eu pensei na Mega GESCOM com a FEP, né? Que a Mega GESCOM, a princípio, ela seria a mais convergente possível dentro da nossa linha serexológica e das nossas convergências interassistenciais visando o grupo karma, o polikarma, né, até o nosso processo egokármico em si. Então, seria ali uma obra mais interassistencial possível dentro da nossa realidade serexológica e da nossa realidade consciencial. Pelo menos eu penso na Mega GESCOM como essa característica. Por isso que eu pensei na FEP. A FEP nesse sentido, aquela que dá as informações e as ferramentas para a gente pensar, então, qual que é a obra e qual que é a linha que eu seguiria para qual público que eu preciso atender, entendeu? Nesse sentido. Não, é verdade, você tem razão. A Mega GESCOM, né, que é a sua obra máxima, magna, aquela que você vai colocar os seus megacons melhores que você conseguiu recuperar, né? Ela é como se fosse uma síntese de tudo que você fez. Por isso que normalmente a Mega GESCOM ela aparece no final da vida, né? Quando você já está lá no, eu acho que é o segundo tempo terceiro tempo do curso intermissivo, né? Quando você já está recolhendo ali os benefícios da sua relativa complexa. Então, você já está ali, já é o ponto, né, Bárbara, que talvez você já esteja aproveitando o sinergismo do que você fez nessa vida, né? Então, você está aproveitando tudo aquilo que você fez positivo, está voltando para você em forma de sinergismo. E a Mega GESCOM justamente é isso aí, você vai materializar isso aí, a sua vivência dentro vamos dizer assim, da sua cognição máxima que você alcançou. Eu acho que também é aquele momento que você consegue enxergar essas convergências, né? Porque aí não só você vai aumentando significativamente os sinergismos daquilo que você produz, daquilo que você expressa, das pessoas com que você convive, né? Isso, obviamente, a gente está considerando uma existência bem aproveitada, né? Assim, a gente chegar nesse ponto, mas eu acho que também a identificação desses sinergismos. Por isso que eu acho tão curioso quando me perguntam qual que é, tipo, curso, assim, qual que é a tua mega gestão? Eu falei, qual é que se eu soubesse? Não, você tem que falar primeiro a GESCOM, depois a Mega, primeiro a mini GESCOM, né? Depois a GESCOM média, e aí no final você fala da Mega GESCOM, né? Você sabe que eu acho que a Mega GESCOM, ela inclusive é difícil a gente saber qual é agora, né? Porque você vai vendo o panorama à medida em que vai avançando. À medida que você vai escrevendo, a sua cosmovisão aumenta. Então, aquilo que não estava no seu radar começa a entrar. E, às vezes, é a Mega GESCOM. Então, assim, é difícil você dar um palpite agora, né, Bárbara?
Você sabe que eu acho assim, para mim, né, do que eu tive contato, nem o próprio professor Valdo sabia do léxico de ortopensatas, por exemplo. Isso aí apareceu depois. O próprio DAC, né? Ele veio fazendo, e à medida em que foi fazendo, aquilo foi se abrindo. E aí você consegue ter uma visão de conjunto maior. Mas isso Ele tudo, para falava você sobre fazer, tem que ter. Oi? eu fiquei pensando no caso do Valdo, né, o léxico. Ele não escreveu o léxico pensando, estou escrevendo minha Mega Gescom. Ele pensou no léxico no sentido, bom, se eu vou dessomar em breve, na próxima existência, como eu posso favorecer isso ao máximo, o acesso a esses códigos que eu criei para mim mesmo. Então, talvez a gente pensar a Mega Gescom, ela não seria, eu vou escrever a Mega Gescom no sentido assim de, vai ser o máximo, mas qual que é a real necessidade daquilo que eu preciso escrever para ter um aproveitamento, né? Para fechar com chave de ouro essa minha existência. É verdade, né? O que a gente pode pensar é o seguinte, é uma boa tática, é o seguinte, faça a sua obra atual como se fosse a sua Mega Gescom, ponto. Aquilo é o máximo que você pode fazer agora. Se você dessomar em seguida, ok, aquela é a sua Mega Gescom. Se você não dessomar, faça uma Mega Gescom maior ainda. Então, sempre vai ser a Mega Gescom, né? Isso é uma boa. Tudo bem, pessoal? Mais alguém quer falar alguma coisa até aqui? Tudo certo? Só que hoje também tem a sincronicidade, que é o desafio 67 dos laboratórios, Ah, sim. ocupação máxima dos laboratórios do CAEC. Isso. Tá tendo, né, John, agora, né? Nesse período, né? Isso, exatamente. Então, o Mega é um bom exemplo esse, viu? Porque uma coisa, eu falei do sinergismo de um laboratório, mas e o mega sinergismo de vários laboratórios funcionando ao mesmo tempo nisso que eles chamam de desafio, né? Que é como se fosse um intensivão. É o intensivão dos laboratórios. Então, você bota tudo para funcionar junto, cada um na sua especialidade. Então, esse se a gente pode dizer, o sinergismo dos mega sinergismos, né? Dentro do campus do CEEC. Interessante, um bom exemplo esse. Bom, existe também, eu gostaria de falar de alguns desses temas que estão aqui no paper, tá? Que todos têm a ver com mega sinergismo. Olha só, cada um aborda um aspecto diferente. Olha só como isso é multifacetado. Tem a omniconfluência analítica, que é a ação de confluir ou fazer a convergência de todos os interesses, objetivos, prioridades e abordagens pesquisísticas possíveis no momento evolutivo da consciência lúcida. Então, você, dentro da sua análise de pesquisa, você vai fazer a convergência de todos os interesses e objetivos, ou seja, trocando em miúdos, né? Tudo que você está estudando e pesquisando agora estão confluindo para um mesmo objetivo evolutivo? Ou você está pegando coisas que são divergentes? Isso é uma pergunta muito boa para a gente pensar, né? Às vezes o cara está estudando um tema, escrevendo um verbete sobre outro tema, o livro dele é sobre um terceiro assunto e o voluntariado dele é numa quarta área. Pode ser que exista ali dentro uma omniconfluência analítica sutil, né? Mas às vezes não é o ideal. Às vezes o ideal é deixar isso bem alinhado, sabe? De você alinhar todas as suas atividades para o mesmo, por exemplo, dentro de uma especialidade única. Isso ajuda. Max convergência incessante. Ato ou efeito da consciência convergir as automanifestações pensênicas gerais de modo consecutivo, entrosado, ininterrupto e atento para o mesmo objetivo específico e prioritário da própria evolução lúcida dinâmica. Então, esse aí já é um outro aspecto, né? E ele fala o seguinte, a max convergência incessante, na frase enfática, é justamente do inversor. Ele faz a maxi-convergência incessante desde a juventude. Ele escolhe aquilo que ele vai fazer, aquilo que ele vai atuar, visando o complexo no final. Mega convergência intraconsciencial. Aí já é a reunião de trafores, autodesempenhos ou conquistas intraconscienciais capazes de abrir caminho para a consciência lúcida, qualquer dessas que seja, alcançar a condição evolutiva do evoluciólogo. Interessante que ele fala o seguinte, isso é possível sem exceção por todas as consciências intermissivistas. Então, não é só o teleguiado autocrítico que está pensando na mega convergência intraconsciencial, somos nós. A gente agora já pode, já deve estar pensando qual é a nossa reunião de trafores, desempenhos, conquistas intraconscienciais,
que já fazem a gente convergir lá na frente para a evoluciologia. Isso é importante de pensar. Isso não é para pensar depois, é para pensar agora. Se a gente pensar lá em cima, ó, a max-convergência, o inversor faz o alinhamento dos interesses de vida, o planejamento de vida dele, visando o complexo no final. Agora, gente, na infância ou na juventude evolutiva que a gente está na escala evolutiva, a gente já tem que fazer também o nosso mega planejamento visando a evoluciologia na frente. A hora de pensar é agora, para fazer escolhas melhores. Alto esforço convergente. A intensificação das forças e atividades físicas, intelectuais e morais conjugadas no desenvolvimento da consecução da PROEX. Ou seja, isso acaba predominando nas manifestações pensênicas da Consim empenhada na PROEX, mais cedo ou mais tarde. Então, se a pessoa está alinhada, está planejando, está querendo, empenhada dentro da PROEX dela, ela vai, se ela está bem empenhada, né, ela vai acabar fazendo um alto esforço convergente das várias faces de manifestação dela. Ele fala lá, por exemplo, físicas, intelectuais e morais, que é o pensene, né? Pensamento, sentimento e energia. Então, o autoesforço convergente é você fazer o autoesforço dentro da somática, dentro da psicossomática, dentro da mental somática e dentro da energossomática. Isso é um autoesforço convergente. E eu coloquei no final, pessoal, uma coisa que é bem interessante, pelo menos eu achei bem interessante, né? O verbete Sursum Consciência, que fala sobre o encontro que o professor Valdo teve logo pouco antes dele dessomar, né? Um encontro, uma Comunex avançada, né? E que estava nessa reunião, que era uma reunião de serenões e evoluciólogos, para poderem deliberar sobre os próximos passos da Reurbex no planeta. Então, era um summit, um mega summit de consciências avançadas ali, né? E o professor Valdo foi projetado junto com o enumerador, eles foram lá para esse encontro. Um dos pontos da pauta dessa reunião de cúpula da Reurbex eram os trabalhos da conscienciologia que eles iam fazer, né? Então, nessa reunião, um dos serenões abriu a reunião falando uma frase, né? Na verdade, uma expressão sursum consciência, que significa, em latim, a consciência ao alto, né? Ou seja, eleve a consciência. Então, é como se fosse um mantra. E esse mantra, falado pelo serenão, começou os trabalhos, sabe? Ele foi um mega alinhamento pensênico, em que todo mundo lá, naquele momento, virou o ponteiro para a mesma direção, Sursum Consciência, né? Então, isso aí, o professor Valdo trouxe essa experiência nesse dia 21/5, e foi muito interessante, porque tinha muita energia quando ele falou isso, bastante, né? A gente ficou conversando vários dias depois, na mini tertúlia, sobre esse evento do Sursum Consciência, e a gente tentando entender o que isso representava para ele, para o Valdo, e para a gente, intermissivista, né? Porque está todo mundo nessa onda da Reurbex. Interessante que foi no dia 21/5, né? Também de 2015, né? Então, foi nessa mesma data. E ele fala ali na própria definição, fui eu que escrevi esse verbete, eu falei sobre max-convergência de objetivos em prol da evoluciologia. Ou seja, no fundo, está falando do mega-sinergismo, né? E é um mega-sinergismo de interesses, é um alinhamento dessas consciências mais avançadas. Então, até eles fazem isso. Até eles se preocupam com o mega-sinergismo, com essa coisa de todo mundo orientar no mesmo sentido, na mesma direção. Isso aí ajuda muito, né? É um alinhamento pensênico grupal. Muito bem. Então, tudo bem, pessoal, até aqui? Posso ir mais esse aqui? Mega sinergismos evolutivos do conscienciólogo, ou seja, para a gente, né, no dia a dia. Eu coloquei algumas coisas que eu lembrei e a gente pode acrescentar muito mais, né? Por exemplo, existe um mega sinergismo na nossa atividade profissional. Isso aí, até na conscienciologia, a gente fala, por exemplo, das profissões evitáveis. Já ouviram falar, né? Se não faz sentido a pessoa, por exemplo, trabalhar. Vou dar um exemplo que era bem citado. A pessoa trabalhar num matadouro de animais querendo ser conscienciólogo. Não faz sentido. Então, esse é o mega antisinergismo da pessoa, né? A pessoa não vai a lugar nenhum desse jeito, né? Então, existe um alinhamento da nossa atividade. A gente pode se perguntar para a gente mesmo. A minha atividade profissional, ela é assistencial, de alguma forma?
ela é educativa, ou seja, ela promove a TARES dos outros de alguma forma e a minha TARES também, ou seja, eu ganho com isso. Esse é um alinhamento de objetivos. E ela é recompositiva, por exemplo, de alguma forma, essa minha atividade profissional está fazendo a recomposição do grupo evolutivo, aquela coisa dos estágios do curso grupo kármico, né? Eu estou recompondo com o meu grupo. A minha residência, ela é sinérgica, por exemplo, e uma ideia que a gente tem, né? A parageopolítica pessoal da minha residência, de onde eu moro, né? Do local onde eu moro, ela alinha a minha questão pessoal e grupal, ou seja, eu estou inserido no grupo que eu tinha que estar ou não, né? E eu falo isso porque é o seguinte, tem gente aqui no Megacons de vários lugares do Brasil, até do exterior, né? Portugal, principalmente. Então, a gente pode pensar assim, o meu local, a minha localização, ela está de acordo com o mega sinergismo da minha ProEx? Às vezes está, né? Às vezes você está exatamente no lugar que você deveria estar para fazer a recomposição, para fazer ali, para atender, por exemplo, a sua família consanguínea, em primeiro lugar, a sua família evolutiva, o seu grupo de trabalho, as pessoas que você tem que recompor estão lá, naquele local. Então, é lá que você tem que estar. Porém, a gente tem que pensar sobre a questão também da cognópolis. As cognópolis, de modo geral, né, e a Cognópolis Foz é um exemplo da maior cognópolis que tem, a primeira e a mais ativa, que é um exemplo interessante. O professor Valdo comentou uma vez que a cognópolis é o mega corredor de lucidez grupal. O que significa isso? A gente pode fazer ProEx em qualquer lugar. Porém, se você está junto de outras pessoas que fazem ProEx também, a Max ProEx, isso cria uma sinergia grupal. Então, esse fenômeno de ressonância em que um ajuda o outro é um corredor de lucidez, em que tudo acontece mais fácil para quem está numa cognópolis. Por exemplo, acontecem mais sincronicidades, e a gente sabe, quem mora aqui em Foz, por exemplo, sabe bem disso, sabe muito bem disso, que é um celeiro de sincronicidades, né? Acontece sincronicidade todo dia, praticamente, se a pessoa está ligada. E, é claro, acontece em todo lugar, as sincronicidades acontecem em todo lugar. De alguma forma, pela ectoplasmia, pela atuação da Equipex, pela presença de interlúdio aqui perto, de alguma forma, parece que essas sincronicidades ficam mais evidentes. Elas saltam aos olhos, né? Então, isso é um mega sinergismo da residência. Eduardo, posso só comentar Diga. uma coisa em cima disso? Sim, claro. Eu acho que essa condição de sinergismo com o local de morada, ele não é o mesmo a vida inteira. Eu acho Perfeito, que também acho. ter clareza disso, porque o que eu fiquei pensando, e foi uma coisa que eu estava pensando essa semana, inclusive, por termos a Cognópolis e por ser tão proveitoso estar na Cognópolis, a gente quer estar aí, todo mundo, né? Pelo menos todo mundo que eu conheço fala, pô, é um ambiente gostoso, é um ambiente que a gente tem um aproveitamento, mas eu acho que é preciso a gente saber o momento, para a gente não perder oportunidades que são muito importantes no nosso processo evolutivo. Porque eu fico pensando assim, o próprio Valdo, se o Valdo tivesse se fixado num lugar desde muito cedo, sem ter essa flexibilidade para sair desses ambientes, ele não teria sido quem foi, né? Ele não teria conquistado o que ele conquistou. Então, ele foi para o Japão, ele foi para os Estados Unidos, ele rodou. Ele foi aproveitar todas essas oportunidades né, nos momentos que tinha que ser aproveitados e depois assentou. Então, acho que é importante a gente ter essa flexibilidade, né? Só isso. Eu concordo totalmente, você tem toda a razão e foi muito bem lembrado, né, Bárbara? Por exemplo, todo mundo aqui, né, passou por algum lugar, todo mundo que mora em Foz, veio de algum lugar, né? Pouca gente é de Foz, né? Então, isso são etapas na vida, né? Então, tem etapa que... Eu, por exemplo, morei Rio de Janeiro, Brasília, São Paulo, Belo Horizonte e agora Foz, né? E cada lugar desse, para mim, teve uma tarefa específica que era para ser feita lá. E às vezes eu identifico isso muito bem. Para mim é muito claro, né? O que era, né? É um holopensene diferente, é uma forma holopensênica diferente, é um grupo evolutivo que você vai acessar diferente. Não está todo mundo aqui, né? São etapas da vida. Agora, assim como a ProEx tem etapas, tem a fase preparatória, fase executiva, etc., né? Às vezes, a sua localização de residência também tem. Então, o que a gente tem que tomar cuidado é para não perder o timing, né? Você tem toda a razão. E assim, a gente nunca vai acertar o timing certinho, né? Mas
é bom a gente estar dentro de um fluxo, né? Então, uma vez, eu sempre, antes de morar em Foz, eu era até um pouco contra esse negócio do pessoal ficar falando para vir para Foz, sempre fui, né, contra. Ah, para que a gente faz onde tiver, né? Isso aí depende mais de você, não depende do local. Hoje em dia, eu penso que existe, é claro, depende de você, mas a gente não pode descartar os fatores externos ambientais que são muito importantes, que fazem parte da cenografia e são tão importantes quanto os intraconscienciais, sabe? Eles andam juntos. Isso é uma coisa. Uma outra coisa é que eu acho que cada um tem que saber onde está. O próprio professor Valdo, quando a pessoa vinha para cá e falava assim, Valdo, eu quero mudar para Foz, ele não falava para a pessoa vir para cá. Pelo contrário, falava assim, olha, veja bem, onde é que estão as suas coisas, onde está a sua família, onde está a sua profissão, onde você tem gente para que você tem que cuidar, você pode sair, por exemplo, para ir para outro lugar e não deixar nenhuma ponta solta, né? Você tem pé de meia para vir? Então, tem toda uma série de fatores e o Valdo nunca falava, raramente, né? Nunca não, né? Mas raramente ele falava para a pessoa vir, né? Só quando era alguma coisa muito grave, que tinha que trabalhar junto com o grupo aqui. Mas eu acho que isso aí cada um tem que saber. Agora, eu vou te dar uma experiência minha que mudou muito. A minha visão foi o ponto de virada meu, né? Eu sempre pensava assim, isso aí não tem nada a ver e tal. E aí, um dia, num curso, o professor Hernandes Leite, né? Ele está falando sobre isso e falou assim, olha, claro, né, as pessoas estão morando em vários lugares, né? A conscienciologia é planetária, né? Não tem nada a ver com todo mundo para cá. Porém, a pessoa tem que se perguntar, quando você pensa que você não está morando em Foz, na Cognópolis, etc., isso te incomoda? Se te incomoda, vai estudar o porquê. Alguma coisa tem com você. Não tem nada a ver com os outros. Isso aí não quer dizer que todo mundo. Estou falando de você. Então, assim, no seu caso, se te dá um incômodo, veja se você não está perdendo time. Seu caso pessoal. Então, para mim, pessoalmente, eu tenho percebido que o timing para ir para Foz está cada vez mais próximo. Assim, eu tenho percebido essa necessidade mais de estar em Foz. Mas eu fiquei pensando essa semana, foi num jovem que eu conheço que mudou para Foz, não vou citar nomes, obviamente, e ele escolheu fazer faculdade em Foz para estar aí com o grupo e tal. E aí eu fiquei pensando se ele não perdeu oportunidades de estar em locais que dentro daquela especialidade que ele escolheu, ele poderia ter um melhor aproveitamento, entende? Eu fiquei pensando nesse sentido. Eu falei, será que, né, ele está perdendo oportunidades que ele poderia ter aproveitado mais nesse sentido, sabe? Foi uma reflexão que eu fiz. Obviamente eu não sei a resposta, ele que vai saber, né? Mas foi algo que eu fiquei pensando sobre esse tipo de influência, às vezes, que a gente faz em cima da pessoa para estar ali, para estar no grupo. Não, eu não falo isso para ninguém. Vou te falar assim, no meu caso pessoal, né? Até por ter vivenciado essa dúvida, né? Eu sei muito bem como é. Eu voluntariei no IPC em todos os lugares, todos esses eu voluntariei. Então, o que acontece? Eu sei muito bem como é, né? Agora, o que a gente está falando aqui? Existe sinergismo nas suas atividades? Se existe um mega sinergismo, está tudo certo. Se não existe, então você tem que ver o que é. Quando eu estou falando você, eu estou falando eu, né? Não estou falando ninguém. Estou falando você é terceira pessoa do singular, né? Sou eu, né? Então, assim, eu tenho que ver o que é que está no meu mega sinergismo. Ele está de acordo? Eu estou mega sinérgico com tudo isso, inclusive com a residência? Se eu estou, está tudo certo. Se eu não estou, está tudo errado para mim, né? Então, assim, isso é uma coisa interessante para a gente pensar, viu? Outra coisa, as ProEx são diferentes. Não acho que todo mundo tenha que vir para Foz um dia. Pelo contrário, imagina, se todo mundo viesse, que loucura. Cadê a assistência nos outros? Não é Ia ter assim. conscienciologia em lugar nenhum no mundo mais. Né? Exatamente, ia ser só vamos dizer assim, um buraco cheio de conscienciólogos, grande coisa, né? Não serve para nada. Mas, enfim, né? É isso aí. Então, assim, existe uma sinergia na dupla evolutiva também, né? Que tem a ver com isso também. Ou seja, existe um binômio, parceria e interassistência. A dupla evolutiva, no nosso caso pessoal, ela está mais calcada. Veja bem a minha pergunta, né? Ela está mais calcada na parceria de trabalho ou na interassistência? Cada dupla é diferente. E como a Bárbara lembrou bem, às vezes tem momentos em que você assiste mais, tem etapas em que você é mais assistido, tem etapas em que os dois estão bem e você estão trabalhando numa parceria mais produtiva. Tudo isso é muito dinâmico, né? O tempo influencia nisso tudo, né? O time, né?
Tem o binômio vida 2, que é o que você leva com a dupla na sua vida 2, e tem o binômio, a parte do binômio, que é da Max Pro X. Ou seja, é a vida 2, por outro lado, são 2 mini peças dentro do Max Mecanismo. Então, a gente não pode esquecer isso, né? Dentro do mega sinergismo da dupla. Uma pergunta muito interessante, olha, a gente falou isso, né? Existe um sinergismo no meu voluntariado? A IC que eu voluntario, a gente estava conversando outro dia isso lá, né, Bárbara? Entre nós, né? A IC que eu voluntario, ela está dentro da minha especialidade conscienciológica, primeira coisa. Ela está de acordo com a minha equipim, que tem relação comigo, segunda coisa muito importante, ninguém voluntaria com gente que não gosta. Isso aí é coisa da religião. Fala, não, eu tenho que voluntariar no lugar que eu tenho que ter desafios, meus desafetos. Para com isso. A gente sempre monta a equipe com as nossas afinidades. Esse é o princípio da afinidade consciencial. Né? Qualquer outra opção está errada. Começa com afinidade. E da afinidade você assiste os outros. Você vai entrar numa equipe que você é antagônico a todo mundo, não está sinérgico o seu trabalho. E, por fim, o mega foco do voluntariado. O Valdo sempre usava um exemplo quando falava disso, o seguinte, que chegou uma pessoa para ele, uma pessoa da CCI, bem antiga, inclusive, e falou assim, com um certo orgulho, assim, Valdo, eu estou em 11 atividades de voluntariado diferentes, querendo dizer que era o top das galáxias. Né? Aí o Valdo falou assim, você não está em nenhuma direito. Né? Ninguém faz 11 atividades diferentes. Isso aí não tem opção. Uma coisa é ataque ritmia. Isso é coisa do serenão. Outra coisa é o nosso mega foco. Isso é o nosso, vamos dizer assim, a nossa estratégia evolutiva está muito mais para o mega foco do que para ataque ritmia agora. Então, não faz sentido estar em muitas atividades, sendo que você pode concentrar o seu mega foco em algumas que são sinérgicas, ou seja, que convergem para o mesmo objetivo. Então, vamos pensar nisso, né? Às vezes vale a pena. Às vezes a gente quer pegar muita coisa e acaba não entrando em nenhum holopensene direito. Existe um mega sinergismo do holossoma, que é aquela questão. Eu tenho que levar direito tanto o soma, quanto o psicossoma, quanto o energossoma, quanto o mental-soma. Se eu só trabalho o mental-soma, está furado, né? Aí, como a gente está falando com o Tiago lá, o frio pode me ajudar demais, mas isso é só um lado da moeda, né? O mental-soma. Porque eu tenho também que trabalhar, levar direito tudo, né? Todo o resto. Então, esse é o mega sinergismo do holossoma. É levar tudo e fazer com que todos os elementos e os corpos do holossoma, eles façam a convergência para esse nosso objetivo. E o nosso objetivo é a evolução, né? Em última análise, é a evolução nossa e dos outros. Existe um mega sinergismo do holochakra. E o primeiro exemplo é o EV. Pensa bem como é que o EV, você está com as energias todas desconjuntadas lá, né? Sei lá, pensando numa coisa, fazendo outra no automático, um chakra está ativado, o outro está bloqueado, isso somos nós no dia a dia, né? Quando você faz o EV, o que acontece é que você faz um alinhamento energossomático. Alinhamento energossomático. Você bota mais ou menos como aquela imagem de você pegar um ímã potente com a limalha de ferro. Já viram essa imagem, né, em algum lugar, né? Que as limalhas de ferro ficam todas alinhadas naquele campo magnético do ímã. Então, isso é o EV. Você faz um alinhamento energético. Nesse alinhamento, acontece uma sinergia dos chakras, por exemplo, do holochakra, dos chakras, das suas energias, do fluxo energético dentro de você. Esse é o mega sinergismo do EV. E, no final, né, o mega sinergismo vai fazer do coronochakra o holochakra, ou seja, o seu holochakra ele vai ser basicamente dominado e manifestado pelo coronochakra, ou seja, o coronochakra é que vai mandar nisso aí. Acho que tem como tirar, Bárbara, o microfone de todo mundo aí, né, para não... Tá? Então, tá. Então, o holopensene. Existe o mega sinergismo clássico, né, que é muito estudado, que é a integração entre o materpensene, holopensene e megatrafor. Né? Bárbara quer falar sobre isso? Você que é especialista nisso? Eu, especialista nisso. Integração materpensene, holopensene e megatrafor. Então, isso tem relação, na verdade, com uma que eu ia propor da gente colocar, que é o sinergismo da autopesquisa, né?
não só o sinergismo mater-pensene, holopensene e megatrafor, mas o sinergismo de todos esses aspectos da nossa autopesquisa. Eu tenho pensado mais ultimamente nessa condição da necessidade da gente colocar em contraposição todos esses aspectos que a gente levanta para ver se há uma lógica de convergência, né? Se a gente está vendo que eles estão convergindo, né, que existe esse sinergismo entre esses aspectos, a gente vê que a gente está com a nossa bússola mais calibrada, né? E quando a gente vai vendo que não, peraí, parece que alguma coisa está fugindo um pouco, não tá existindo esse sinergismo entre esses tópicos, a gente vê, então, peraí, eu tenho que trabalhar mais isso, eu preciso aprofundar mais nisso. Então, colocar em contraponto todos esses aspectos, não só o mater-pensene e o megatrafor, mas o megatrafar, a retrocenha, todos os aspectos que a gente levanta em si, ele vai criando um quadro, e aí a gente vai falando, opa, peraí, como é que é isso aqui, né? Como é que isso se manifesta de fato na junção de tudo isso? Então, acho bem interessante a gente pensar nisso, nesse sinergismo e buscar fazer esses exercícios de sinergismo entre esses tópicos. Verdade. Aqui, nesse caso, esse é um trinômio, né, bem conhecido, né, que é o seguinte: o ideal é você fazer o seu holopensene pessoal igual ao seu mater-pensene, ou seja, existe uma total ressonância entre o seu holopensene, que é aquilo que você atua hoje em dia, com o mater-pensene, que é aquela sua raiz, né, a síntese da sua manifestação, e com o megatrafor. Então, se você junta o seu mater-pensene pessoal, o seu holopensene atual, que você trabalha, e o seu megatrafor, aquilo que você é melhor, se você junta essas três coisas, existe um mega sinergismo aí. Então, ali você vai estar atuando no máximo das suas potencialidades. Existe também o mega sinergismo do trio íncito, né? Pode falar, Bárbara. Você ia falar que nesse sinergismo do mater-pensene e megatrafor existe o conceito de alto mega recim, né? Que seria justamente a gente transformar o nosso megatrafar no nosso megatrafor e no nosso mater-pensene. Então, a gente fazer esse sinergismo máximo entre o nosso megatrafor e mater-pensene, como eles sendo quase a mesma coisa ali, né? A mesma coisa, exatamente. É que transformar o megatrafar no megatrafor dá um certo trabalho, né? Uma coisa que... não, vamos dizer que não se faz isso do dia para a noite, né? Então, assim, mas às vezes você já tem um megatrafor e ele pode estar alinhado já agora, né, com a sua atuação, com o que você está falando e com o que você falou também da pesquisa, né? Se a sua pesquisa está baseada ou com base nessa integração, aí sai de baixo, né? Pensa bem, você vai estar dando o máximo das suas potencialidades, vai estar usando o máximo das suas potencialidades, aí sim, isso aí talvez seja vamos dizer assim, alto corredor de lucidez. Alto corredor de lucidez. Você mesmo criou para você mesmo um corredor de lucidez com base nas suas potencialidades pessoais. E se você bota aí o megacons, então, aí você sai de baixo. Né? O trio íncito, ele é também um mega sinergismo da sua personalidade atual, as suas personalidades passadas, retropersonalidades, e a sua possível para identidade extra. Então, veja o caso do Zéfiro como né? Ele está alinhando e está mostrando para a gente, mostrou para a gente, o Valdo mostrou como é que se alinha o Valdo, o Zéfiro e todas aquelas personalidades que a gente estuda dele, né? Que foi bem estudado, inclusive, nesse curso da interserexologia da consecutiva. Isso é bem interessante. Então, se a princípio você pode olhar e dizer que não tem nada a ver, fala assim, o Caldas não tem nada a ver com isso, né? Mas se você olha de cima, com a cosmovisão maior, aí você enxerga o mega sinergismo. Então, é isso que está escrito lá no verbete do professor Valdo. Para se ter mega sinergismo, é preciso um nível mínimo de cosmovisão. Você não enxerga o sinergismo olhando muito de perto. Você tem que olhar de cima. Porque aí você vê como que existem as confluências, às vezes elas só aparecem você olhando o conjunto, tendo a visão de conjunto. E esse caso do trio íncito é um exemplo desse. Né? Por fim, né, por último, então, existe o mega sinergismo interdimensional, que é o seguinte: é o ponto ótimo, que é o que a gente tenta alcançar aqui nos nossos trabalhos, da interação da equipim com a equipex. Ou seja, aquela equipim que você trabalha hoje em dia, seja no seu voluntariado,
seja no trabalho de assistência que você está fazendo, fora da Conscienciologia, não interessa, seja, por exemplo, você está escrevendo alguma coisa, né, em grupo, essa equipe, ela está integrada com a Equipex? Elas têm a mesma raiz? Você já pensou se você trabalha com as mesmas pessoas que vieram da sua Comunex para a Procedência hoje em dia? É bem possível que uma boa parte das pessoas tenham vindo realmente da mesma Comunex para a Procedência que você. Imagina um mega sinergismo que isso não cria. Você trabalha hoje com as pessoas que você trabalhava na intermissão como Equipex. Isso é mega sinergismo. Até chegar num ponto que o professor Valdo chamava de corrente da interassistência, que é o seguinte, isso é bem bacana e é bem avançado, né? A corrente da interassistência é quando acontece, você entra nessa integração Equipex de um jeito tão profundo e que não faz mais tanta diferença se você está atuando como Consim ou como Consciex. Uma coisa está entrelaçada com a outra. Você está num trabalho de assistência contínua. Você faz assistência aqui na Equipim, quando você dessoma, você continua assistência com a Equipex e faz o lado de lá e depois volta para cá e é isso que a gente vai fazer, né? Você faz a interação entre o seu estado de Consim e o seu estado de Consciex, que é a interdimensionalidade, dentro de uma corrente de interassistência. Nesse ponto, a pessoa já está, sem dúvida, no ciclo multiexistencial pessoal da atividade. Ou seja, ele já está totalmente à mercê do maxi-mecanismo, e ele fala assim para o evoluciólogo, ó, onde que é bom eu ir agora? Me dá uma ideia que eu vou. Eu estou tranquilo. Então, esse é o cara que está no ciclo da atividade, né? Então, para terminar aqui, eu vou colocar só uma pensata, né? A gente já passar aqui para tirar os slides. A confluência universal favorece o acolhimento dos megacons, quando o nível de atilamento aos detalhes dos hábitos diários puxa o fio da meada dos mesmos. A consequência é a autogratificação pelo trabalho realizado ser estimuladora do continuismo e da ampliação da autopercussiência. Então, ele está falando o seguinte, quando que aparecem os megacons? Ou quando que são favorecidos os megacons, né? Quando o seu nível de atilamento alcança não só aquelas coisas macro, mas os mínimos detalhes do que você faz. É o mega sinergismo do macro com o micro. As pequenas atitudes que você faz no dia a dia, elas criam um sinergismo maior, o mega sinergismo. Então, as mini atitudes, os mini hábitos, mini detalhes, criam um mega sinergismo. Então, isso aí é bacana para a gente pensar, né? Como é que é a integração do micro com o macro. Ok, pessoal? Vou tirar aqui agora. Vamos lá. Sabe o que eu fiquei pensando, Eduardo, sobre isso? O quanto é que a gente utiliza a condição do sinergismo como forma de corroboração da nossa autopesquisa ou da nossa autopesquisa como um todo, né? Assim, por exemplo, a gente estava falando da pesquisa serexológica mais cedo. Na pesquisa serexológica, por exemplo, eu vejo bastante acontecer o sinergismo como apontando certos rumos de pesquisa. E aí, nesse sentido, não seria, então, um sinergismo uma forma de comunicação interdimensional? Sim, exatamente. É para quem sabe ler, né? Onde, assim, para quem tem olhos de ver, né? O sinergismo é como se fosse ali na verdade, é a interação das sincronicidades. Isso é o sinergismo, né? Interação das várias sincronicidades. Então, você tem uma sincronicidade, tem duas. Se você consegue enxergar uma lógica nisso, é uma linguagem. Você está lendo o livro do Cosmos, do Marx Mecanismo, né? Isso aí, né, Bárbara? Assim, a gente tenta fazer isso hoje, mas você pensa bem, já tentavam fazer isso há muito tempo atrás, desde lá do I Ching, né, e etc. Todos essas, vamos dizer assim, tentativas de ler o Marx Mecanismo, as sincronicidades, eram isso que você está falando, né? É a forma de você interpretar esses acontecimentos que são fatos e parafatos como se fosse uma linguagem, dentro de um panorama maior, e extrair um sentido disso, que é a hermenêutica, né? Então, isso aí tudo, você tem toda a razão. Isso é bacana de você ver. Estudar a sincronicidade pelo simples fato da coincidência não serve para nada, é curiosidade boba. Isso aí é o que mais tem, né? Se você pegar até o horóscopo do jornal, tem. Mas estudar a sincronicidade com um sentido evolutivo,
dentro de um panorama maior, principalmente tendo em vista a evoluciologia, já tem um outro, né, vamos dizer assim, um outro espectro. Você está analisando com inteligência evolutiva, você está tentando dali extrair uma mensagem, e isso faz da sincronicidade uma linguagem. Eduardo, eu percebo também a questão da sinergismo nos grupos, né? Nós temos, por exemplo, a CIT, a Comissão de Interassistência Tecnológica, e o sinergismo da ProEx tecnológica, ou das ProExes, que gera essa ProEx grupal, ele é bem interessante, né? Como é que você vê esse sinergismo desses grupos, né, que se juntam para criar uma determinada questão? No nosso caso, apoiar aí a CCCI nesse sinergismo tecnológico, né? Muito bom, Adélio. Primeiro, bom te ver aqui, né? E, assim, eu acho que esse sinergismo é bacana porque você está falando de um sinergismo em que todos estão no mesmo holopensene, que é esse holopensene da tecnologia. E esse é um holopensene bem específico, né? Não é todo mundo que tem. Não é todo mundo que entende. Outra coisa, não é todo mundo que navega bem nisso. Tem gente que nem gosta. Tem gente que, quando entra nesse holopensene, até trava, né? É um anti-sinergismo. Mas quem está nisso, vocês lá do CIT estão nisso, vocês têm essa potencialização do holopensene coletivo, né? Isso já é um sinergismo por si só, né? Vocês estão criando coisas dentro de um holopensene que vai facilitar e vai assistir outras consciências. Então, o que eu vejo é isso aí. O recheio, né? Tem uma pensada que a gente estava lendo antes aqui. O recheio da paracenografia faz toda a diferença no mega sinergismo. É porque a gente percebe que o somatório, a junção dos componentes não é o somatório. É como se fosse a multiplicação, né? A exponencialização dos trafores pessoais, né? Isso aí a gente fala lá dentro de um sistema, né? Um sistema complexo, você tem alguns fenômenos que só aparecem na interação dos elementos, que não existe com um elemento isolado. Isso é uma variável emergente, né? Aquilo emerge, né? Aparece, não tinha antes, mas agora, quando você junta 1 com 2 com 3, magicamente, entre aspas, aparece, né? E para a gente, isso aí exatamente é o holopensene e é a definição de mega sinergismo. É porque coisas que seriam impossíveis, teoricamente, a gente faz por estar em equipe, estar em grupo, né? Uma plataforma, uma plataforma ICNET, uma plataforma que custaria anos de trabalho e coisas que realmente são feitas num prazo teoricamente impossível, né? Aí você vê qual é a relação disso, por exemplo, com acesso a alguma central extrafísica especializada em tecnologia. Tem aquela coisa de interlúdio, né? Que tem a interlúdio é uma comunex paratecnológica, né? Tem muita paratecnologia. Tem aquele amparador, o IEC, que é especialista em criar paratecnologias que ajudem a evolução, ajudem o paracérebro, ajudem a paracognição nossa, né? No caso, né? Então, qual é a relação do grupo de vocês com esses amparadores especialistas e com as centrais extrafísicas paratecnológicas? Bem interessante pensar nisso, né? Outra coisa, Adélio, você já trabalhou na central extrafísica da paratecnologia, em alguma delas? Olha, eu já tive experiências projetivas em algumas questões desse tipo, entendeu? Que a gente até se comunicava com o intrafísico, por exemplo. Então, muitas coisas desse tipo a gente tem de experiência, mas nada que gerou ainda verbete, por exemplo. Tiago? Eu quero falar também. As sincronicidades é um assunto que eu estudo bastante e eu percebo que tem muita relação das sincronicidades com ortopensenidade, até o próprio Mater Pensene, que é alguma coisa focada. Quando você foca alguma coisa, aquilo começa a reverberar e, enfim, daí vai... Uma coisa que eu não tinha nunca estudado e nem ouvido falar era o corredor de lucidez. Então eu vou estudar isso, eu senti bastante uma energia, enfim. Uma coisa que é interessante de pensar sobre as sincronicidades é a questão matemática, estatística. Porque, por exemplo, vou dar um exemplo, né? Eu escrevi, o primeiro verbete meu era
diário de sincronicidades. E de 6 mil verbetes da Conscienciologia, nunca apareceu nada correlacionado com isso. E 103 dias depois, eu mandei no começo do ano. Eu mandei dia 11 de janeiro. No dia 20... Não, dia 20 não. Dia 14 de março, 14 de abril, ela teve um verbete que a Rosemary defendeu sobre serenão, que a intuição era técnica de registro diário de sincronicidades. Então, de 6 mil verbetes, 100 foi a diferença, né? Então pensa 6 mil como um todo, 100%. Tipo, 100 tá, tipo, do lado. Tipo, eu coloquei na ponta da caneta, deu 1% de possibilidade, 1, alguma coisa. Então, isso é uma sincronicidade. Então, a sincronicidade, para mim, é alguma coisa no sentido matemático mesmo. Para chancelar alguma coisa, né? Não sei qual Não, que é a visão. sim, é matemático no sentido de que você calculou uma probabilidade e viu que era extremamente improvável que fosse ao acaso, né? Mas mais do que matemático, eu diria para você estudar paramatemática, que é mais do que, vamos dizer assim, a parte numérica, né? A paramatemática tem a ver justamente com essas sincronicidades ocultas, né? Paramatematiologia. Teve até um megacons nosso sobre esse tema, paramatemática, né? E vou te dar um exemplo, Tiago, bem interessante. Eu defendi um verbete há um tempo atrás, chamava minimalismo pró-evolutivo, né? Num dia. É um tema assim que não é um tema muito comum, né? E aí, foi num sábado a minha defesa. O tema do debate, o título do debate do domingo do CEEC, que tinha todo domingo debate do CEEC, era minimalismo pró-evolutivo. A pessoa escolheu esse tema muito tempo atrás, eu também, a data do verbete apareceu lá, sem que a gente tivesse conhecimento, né? Tanto é que eu cheguei um dia lá no refeitório, vi o cartaz lá, debate CEEC, minimalismo, eu falei, puxa, colocaram o meu verbete aqui errado, não é aqui, é no tertuliário. Aí fui reclamar com a pessoa, aí a pessoa falou, não, vai ter um debate também, isso com o mesmo título. Eu fui procurar a pessoa que foi fazer o debate com esse título, né? Ela falou assim, nossa, não sabia. Então, o que eu fiz? Eu fui no debate dela e ela foi no meu verbete. Foi bem interessante, eu falei isso na hora, né? Mas isso aí, qual é a explicação? Muito bem, essa é a curiosidade, né? Agora, como é que a gente entende isso, né, Tiago? Essa é que é a pergunta boa. O que Matematicamente não tem como explicar. Não tem, né? Esquece, a matemática já ficou para trás há muito tempo. Como é que a gente entende, como é que a gente interpreta isso, né? Então, assim, eu acho, né? Primeiro que isso é a ponta do iceberg de alguma coisa que está acontecendo nos bastidores extrafísicos, né? Às vezes, um assunto desse teu, por exemplo, ele está borbulhando lá, isso está sendo levantado, né? Isso está vindo à tona, e aí você capta um pedaço, a outra pessoa capta a outra, sabe? São duas borbulhas que as pessoas captam, mas por baixo tem todo o iceberg ali funcionando, né? E outra coisa também que eu acho que isso aí ajuda a gente a identificar quem é da nossa equipe de especialidade do curso intermissivo, quem são seus amigos do curso intermissivo. Então, se você tem uma sincronicidade dessa com uma pessoa, lá, no caso é a Rosemary da serenologia, né? Talvez, não sei, né? Mas é uma ideia para você estudar. Será que você estudou isso no curso intermissivo e ela também? Sabe? Porque o curso intermissivo é muito separado em termos de afinidade de especialidade, né? Principalmente de raiz, né? De raiz, vamos dizer assim, retrocenha, né? Se a gente pode falar, né? As retrocenhas parecidas acabam fazendo o curso intermissivo junto. Então, isso aí mostra as conexões ocultas. As sincronicidades revelam as interconexões ocultas dos bastidores, né? Então, assim, só estou te dando uma ideia para a gente ficar atento, né? É nesse sentido também, por isso que é tão importante a gente expandir as nossas capacidades de decodificação de linguagens, porque a nossa tendência natural é a gente ir por vieses que a gente sente mais afinidade quanto à linguagem, se for da linguagem matemática, né? Às vezes a gente chega, pô, eu tenho mais entrada aqui, eu consigo interpretar mais a partir desse tipo de linguagem. Mas se a gente expande, a gente vai vendo
outros tipos de abertura que a gente não vai identificar com uma única linguagem, às vezes são múltiplas, às vezes são convergentes entre elas e nos permitem olhar de forma mais ampla o mesmo objeto, né? Ou o mesmo fenômeno, ou o mesmo parafenômeno, ou o mesmo acontecimento. E às vezes isso demora tempo. Às vezes uma coisa que aconteceu lá atrás, você notou que não fez muito sentido dentro do todo, quando você vai analisar e colocar em sinergismo com o que aconteceu depois, ele passa a fazer sentido dentro do todo, né? Então, é um processo contínuo e complexo, não é tão simples, né? Por isso a importância de anotar diariamente a sincronicidade. Eu, quando eu tive a ideia, eu vi como uma lacuna da própria conscienciologia, porque sincronicidade é uma questão bem avançada e importante, né? Até para a questão de retrocênio, de tudo, na verdade, é a sincronicidade. E não ter, assim, uma técnica, né? De anotar diariamente, uma explicitação, um verbete, enfim, e você anotar isso diariamente é bem interessante. Eu, pelo menos na época, achei. Essa anotação, né? Eu tenho anotado muito de um tempo para cá essas coisas, tenho anotado percepções, fenômenos e sincronicidades, né? Que são fenômenos também, né? E assim, uma coisa que eu não dava atenção, nunca dei muita atenção para anotar, eu anotava e deixava numa folha. E um dia o professor Valdo falou para mim assim, que eu entreguei para ele um negócio sem data. Ele falou assim, sempre anote a data, sempre anote a data. E aí eu comecei a anotar. E hoje eu vejo como tem sincronicidade de datas nas coisas. Eu estou dando um exemplo aqui do Sussum Consciência. Dia 21/5 foi a experiência do Valdo. 21/5 do ano seguinte foi quando eu apresentei o verbete também, 21/5. E agora, Mega Cons 200, Mega Sinergia, 21/5. Depois é que eu vi que na definição tinha a mega confluência lá do verbete. Interessantíssimo. Então, isso tudo pela data. E outra coisa que eu acho, a data, ela é importante. Hoje em dia eu vejo muita coisa, viu, Tiago, que eu pego das minhas anotações do passado, lá da década de 80, em que eu gostaria de saber a data e não coloquei. Porque eu acho que tem informação lá. Eu acho que tem pela similaridade de contexto, sabe? Mas eu não anotei a data. Eu anotei só a experiência. Então fica incompleto. Então você tem toda a razão. Isso aí é muito importante, a gente sistematizar as nossas anotações. A primeira coisa que eu faço é a data de tudo sempre. Isso daí eu já... E é uma coisa que se você parar para pensar, eu acho que veio por uma questão de momento que você está experienciando. Por exemplo, assim, você está passando por um processo, às vezes, retroprojetivo, projetivo, ou passando por alguma questão intraconsciencial, ou boa ou ruim, você capta aquele momento e percebe futuramente o que aquela sincronicidade tem com você. O que ela disse, o que ela chancelou, o que veio acontecer após aquilo ou antes também. Então tem bastante informação com a data, daquele momento, né, de modo geral. Não, e às vezes você só faz a conexão muito tempo depois. Na hora não tem sentido nenhum. Isso já aconteceu comigo. Depois, anos depois, você vê, aí que eu estou falando, você olha de cima, né? Com mais dados, aí você vê, né? Outra coisa que eu coloco a data das experiências que eu tenho e o contexto que eu estou. Por exemplo, estou lendo o verbete tal, eu estou no Megacons, acabei de acordar, sabe? Eu coloco isso aí, o local, data e contexto, que são 3 fontes, deve ter muito mais coisa para colocar, né? Mas esses 3 talvez sejam um dos principais. Mas você sabe que esse negócio de fazer sentido aquilo, ele é bem complexo, né? Porque não é só a informação, é o que você está olhando dentro da informação. Eu vou dar um exemplo. Eu tive um fenômeno retrocognitivo no passado uma extrapolação que foi uma retrocognição de custo em si. A retrocognição foi de um acesso, de um processo, tipo um laboratório extrafísico para acesso à holomemória, de forma mais ampla. Então, mesmo fenômeno, 2 informações. A retrocognição em si como extrapolação e o extrafísico com esse processo. Eu achava que não tinha nada a ver com consecutivos em relação à temática de pesquisa. Aí, depois eu fui começar a avaliar uma série de condições que aconteceu no passado, inclusive essa. Eu falei, mas espera aí, por que uma extrapolação vem como retrocognição? Isso já é um indicativo, né? O que foi rememorado já é um outro indicativo. E aí você vai começando a entender os pormenores. Ah, peraí, mas estava escancarado. Sempre lembrei dessa, não foi uma coisa que eu esqueci.
mas eu não fiz sentido, não juntei o típico com o teco, como dizem, né? Aí, quando junto o típico com o teco, por mais óbvio que parecesse antes, fala, opa, tá aí, né? Sempre esteve. Agora, você já pensou quanta sincronicidade que a gente não vai identificar depois no intermissivo, como com o CX, quando você recuperar suas megacontas, você fala assim, nossa, aquele momento, não acredito que eu não vi isso. Puxa vida, como a gente vai fazer isso? Vai ser terrível, né? E outra coisa também é a sincronicidade das pessoas, né? Que estão perto de você, né? São sincronicidades também, né? Os encontros e desencontros, né? Nenhum encontro é o primeiro, né? O próprio professor Waldo fala bastante isso. Nem o encontro é o Imagine isso, primeiro, tipo, né? jogando na escala evolutiva, sei lá, um serenão evoluciólogo, nossa, deve ser. Teve da própria Rosemary, ela falou que o serenão, uma pensada do professor Waldo, que é o serenão é uma avalanche de sincronicidades, acontecendo ininterruptamente o tempo inteiro. Imagine, tipo, a gente não tem, eu pelo menos não tenho nem como conceber isso, mental, somaticamente falando, vamos dizer assim. Atualmente, né? Vamos esperar daqui uns milênios, séculos, talvez. Mas olha, uma forma de você aumentar as sincronicidades, os sinergismos, primeiro é potencializando as energias conscienciais. Então, quanto mais energia você tem, né? Isso a gente falou lá. Quanto mais energia você tem, maior a sua força presencial, mais você vai fazer o sinergismo das coisas. Aí, tanto para o bem como para o mal, né? Mas, assim, se você tem cosmoética na sua intenção, você vai fazer sinergismos cosmoéticos. Isso a força presencial é um elemento fundamental. Disso nasce a ectoplasmia da pessoa, né? Então, o ectoplasta, ele faz muito mais, ou produz muito mais sincronicidades evidentes, né? Aquelas que você vê, que são palpáveis, que cai o negócio na sua frente, que aparece não sei o quê, que, né, as coisas vêm assim, fisicamente para você. Porém, tem as sincronicidades mais mentais somáticas. Essas são mais sutis, essas acontecem o tempo todo e essas a gente percebe muito pouco. Quanto mais sutil, menos a gente percebe, mas elas acontecem, né? Então, o jeito da gente ter mais sincronicidades não é só produzir, é, às vezes, melhorar a nossa cognição. Então, a gente vai começar a perceber mais. Isso que a Bárbara você vai ligar uma coisa com a outra que você nunca tinha ligado, mas agora você liga. Pensa bem, a gente está falando de sincronicidade extrafísica, comparador, comunex, de paraprocedência, central extrafísica. Isso tudo não existia nos nossos conceitos há um tempo atrás. Essas sincronicidades, apesar de elas existirem sempre, elas passavam totalmente despercebidas. Então, é como se não existissem. Então, assim, você cria sincronicidades, produz sincronicidades pelas energias, mas, ao mesmo tempo, você consegue ler melhor o livro das sincronicidades. Então, esse é o nosso... a gente trabalha por várias frentes, né? Que é o sinergismo holossomático que a gente estava falando lá. Me parece, né, dentro do que você está falando, que quanto mais sinergismo, mais é possível perceber as sincronicidades, né? Quando a gente está atuando em várias coisas diferentes, a gente precisa de mudar de bloco. E mudar de bloco holopensênico não é fácil, né? Quando você muda de bloco, você muda o bloco, até conseguir entrar naquele processo, naquele holopensênico, conseguir perceber as nuances dele, vai tempo, né? Então, parece que quanto mais sinergismo, maior percepção de sincronicidade também, porque mais o nosso olhar vai ficando atilado, né? Mais clareza das coisas. Sim, perfeito. Você me fez lembrar também o seguinte, da relação do sinergismo com a taquirritmia. Né? Você já pensou quando a gente melhorar a nossa taquirritmia, como que a gente vai ter muito mais sinergismo em várias áreas diferentes ao mesmo tempo? Aí sim a gente vai poder fazer as 11 coisas tranquilamente. No momento, talvez não, né? Mas isso aí a gente vai conseguir fazer sim. Eu acho que a gente caminha lentamente para essas coisas, né? Para esses níveis mais avançados. Agora, o primeiro passo é a autoimperturbabilidade. A perturbabilidade é o ruído dentro do seu sistema. É o calor que você gera. É a energia que você desperdiça. É a falta de eficiência da sua máquina. Essa é a perturbabilidade. Quando você não se perturba mais, né, que é a autoimperturbabilidade, pelo menos um percentual disso, né, você vai alinhando os seus pensenes, você vai
alinhando, tudo vai ficando mais alinhado. Então, tudo que vem é sinérgico. Já pensou nisso? Tudo que vem para você ser sinérgico. O ser não é isso, né? Tudo que vem para ele é sinérgico. Ah, vem um assédio. Ele assiste. É sinérgico. Para a gente não. Vem um assédio, eu fico assediado. É diferente. Isso é ruído. Né? É ruído que eu gero, né? Que a gente gera, né? Então, o mega sinergismo tem muito a ver com o nível de aproveitamento da sua consciência para o que vem para você. Como que a gente aproveita? A gente aproveita de uma forma sinérgica, mega sinérgica, interassistencial, evolutiva ou não? E aí, pessoal, alguém tem algum caso de mega sinergismo para contar para a gente, para compartilhar com a gente, para estudar junto? Eu não ia falar do caso meu, então vou deixar quieto, esperar o povo falar. Mas já que ninguém está falando, hein, Eduardo, sabe o que eu fiquei pensando na condição de mega sinergismo, do mais importante de pensar, assim, a relação dos mega sinergismo proexológico àquelas fases da proexis. Parece que dentro da lógica da organização das fases proexológicas, quando o Valdo propôs aquilo, um processo que visa um encaminhamento sinérgico de todas as áreas da nossa vida para aquilo que a gente vai desenvolver mais para frente, né? Por isso a importância da fase preparatória, como a gente estava falando antes da condição da morada, né? Isso. Porque parece que a condição da fase preparatória é a gente conseguir trabalhar diversas frentes que não são sinérgicas no primeiro momento, mas promovendo um máximo de aproximação dessas áreas para que a gente consiga, em um certo momento, esse sinergismo. É isso aí. A INVEX é isso também, né? A inversão, né? A Técnicas inversão é isso. evolutivas, né? Assim, Oi? visam isso. As técnicas evolutivas, como As um técnicas todo. evolutivas, exato. Na INVEX, você começa a fazer isso desde cedo. Na Ressex, você vai fazer isso depois, vai dar mais trabalho, porque a bagunça já aumentou. Né? A gente vai ficando mais velho, a bagunça física, emocional e até, né, mental somática vai ficando mais difícil. Né? Então, você tem que lidar com mais entropia depois do que antes. Né? Você suja mais, vai ter que primeiro limpar a sujeira para depois se realinhar. Mas é justamente isso aí, né? Você vai fazendo sinergismo desde cedo. Na verdade, pensa bem, se não é um trabalho de você ter inteligência evolutiva, de você saber arrumar as peças do tabuleiro da sua vida. Isso é mega sinergismo, né? Porque o que tem está aí, né? Tipo assim, não tem jeito, né? Família é essa, né? As pessoas que você vai trabalhar estão mais ou menos aí, né? É isso aí. O que você vai fazer é arrumar as peças de uma maneira em que haja mega sinergismo entre elas. Porque se você coloca uma puxando para um lado e a outra puxando para o lado contrário, aí você tá, vamos dizer assim, dificultando a sua vida, né? Então, você, por exemplo, na Invex, você já corta um monte de coisa que vai te dar trabalho depois, né? Um exemplo, drogas, né? Outras coisas que você faz que vão contra, você vai ter trabalho. Então, em vez de puxar para trás, você alinha tudo mais ou menos para outra coisa. Você escolhe sua profissão de antemão visando a evolução. Então, alguém aqui já tinha pensado na profissão antes de escolher a profissão? Às vezes o inversor pensa, né? Na profissão antes de escolher a profissão, quando está escolhendo ainda, o cara já escolhe e fala, isso aqui vai ser bom, vai me ajudar lá na frente, quando eu for pensar na minha mega GESCOM, por exemplo. E aí o cara escolhe uma profissão que já ajude a ele, ou seja, ele não vai perder tempo na faculdade vendo abobrinha, que muita coisa a gente perde tempo, né? Dependendo do que você faz, né? O cara já vai escolher ali coisa que vai ajudar ele, ele não vai perder tempo, ele vai ganhar tempo. Diga. Não, que eu ia falar que é engraçado que nessa condição desse sinergismo completo, parece que quando você começa a conseguir organizar melhor a sua vida nesse sentido, que você começa a conseguir aproximar as diferentes áreas da sua vida para um foco comum, né, para um mesmo percurso, né, fazendo essa convergência,
até a condição da profissão se assenta, parece, dentro no sentido assim, por que eu estou falando disso, né? A gente fala muito de certas profissões como as profissões que são mais fáceis de se desenvolver interassistencialmente, por exemplo, médico, psicólogo e tal, né? Mas o que eu tenho visto na minha condição pessoal como duplista, por exemplo, é que a gente está conseguindo trazer essas profissões. Por exemplo, o Douglas, ele é advogado. Advogado, a princípio, não é uma profissão que você tem tanta facilidade de se desenvolver interassistencialmente assim, né? E ele está numa área mais interassistencial possível dentro do direito, que é trabalhando com o meio ambiente. Então, parece que vai assentando o negócio, você vai conseguindo fazer essa convergência e ir trazendo. Eu, por exemplo, jornalista também não é uma profissão que você consegue tão fácil, mas eu estou trabalhando com divulgação científica. Então, parece, veja, você vai trazendo, vai conseguindo assentar o processo e trazer para um rumo que converse com o resto, sabe? Mas olha só, eu não diria que jornalista não é assistencial a princípio, nem advogado, pelo contrário, viu? Não, eu não estou vou te falando falar que assim, não, estou falando que é um eu pouco sei. mais difícil. Eu acho difícil você dizer, por exemplo, que as profissões são mais assistenciais que outras. Você pode dizer que o médico ele tem mais facilidade de, se ele for assistencial, de exercer isso. Pode ser, né? Que o cara está o tempo todo lá, enquanto tá tudo bem, né? Mas você vê o negócio do advogado, por exemplo, o Valdo sempre falava que o evoluciólogo não tem como chegar a evoluciólogo sem passar pelo direito, porque ele vai tratar com os conflitos dos outros, né? E vai entender os conflitos da humanidade. Então, isso aí, assim, o jornalista é Tares, dependendo do jornalista. Então, isso aí é muito difícil de falar. Agora, é claro, eu falei do cara que trabalha no matadouro, né, de animais. Esse aí não tem jeito, né? Esse aí não tem como defender esse cara, né? Mas, assim, até ele vai evoluir, vai virar serenão um dia. Mas não é uma boa escolha, né? Mas, assim, eu diria que depende muito da sua lucidez dentro da sua profissão. Outra coisa, Bárbara, você já pensou nos infiltrados? Eu falei do cara do matadouro. E se ele for um serenão infiltrado dentro do matadouro, por que não? E se for um serenão infiltrado dentro da prisão, por que não? Dentro do manicômio, né, que é aquele caso que o professor Valdo contava. Por que não? Então, eu estou falando de gente assim mais medíocre. Quando você chega para os níveis mais altos, a nossa lógica fica totalmente jogada por buraco, né? A nossa lógica é muito pequena para lidar com a realidade do serenão, por exemplo, do evoluciólogo sênior. Então, assim, todas essas afirmativas a gente tem que ver dependendo do contexto. Porque a condição do infiltrado é uma condição outra, né? Assim, quando a gente pensa, eu estou falando num aspecto Não, você tem razão, sim, claro. proexológico, vamos botar assim, né? A condição do infiltrado é uma condição outra que... Eu tô só te provocando, Bárbara, é só uma provocação. E assim, só para falar, gente, eu não estou falando que advogado não pode ser, estou falando Não, assim, eu sei. Dentro do que acaba você desenvolvendo dentro da profissão e pelo que tem por aí, às vezes é muito difícil. Mas olha, eu vou concordar com você, vou te ajudar agora, hein? Dentro da ideia do Tiago, de que tudo é uma questão de estatística, você tem toda a razão. Estatisticamente, os médicos são muito mais assistenciais, né? Os advogados pensam muito mais em dinheiro, os engenheiros são muito mais bitolados, só pensam naquilo, que é da matemática, pior ainda, né? O cara da programação, então, nem se fala, né? Cadê o Adélio aí? Não, esse aí não tem salvação, esse aí não tem jeito, tem que ser transmigrado para voltar mais tarde. Então, estatisticamente, você tem toda a razão. Tadinho da Adélio, gente. Acho que ele nem está aqui para se defender, depois eu falo com ele. Ele nem conseguiu se defender. Ele é meu vizinho aqui, depois eu falo com ele. Eu queria dizer agora uma coisa que me lembrei acho que foi o Eduardo que disse, ou a Bárbara, nem sei, que o evoluciólogo tem sempre que passar pelo direito para poder ajudar os outros. E realmente isto faz todo o sentido. Eu, neste momento, estou num cargo de, já vos disse, não é? Estou a dirigir um centro de formação para professores e eu faço muito apoio aos colegas, não é? Professores, porque tenho que os apoiar em termos de legislação. Ou seja, todos os meus argumentos têm que ser baseados nas leis que existem, não é? Aqui em Portugal. E eles sentem-se muito apoiados, porque realmente me exige esta leitura da legislação, mas nunca tinha pensado nisto, tem graça. O quanto isto é importante, não é? Para que possamos ajudar os outros.
Mas uma dica, não fale isso para advogado, porque se advogado ficar sabendo disso, aí já ferrou, porque Já viu, já, né? já querem ser chamados de doutores, né? Ainda vai falar que tem que virar evoluciólogo, aí, A gente tem que ver assim, existe um mega sinergismo negativo também, né? Então, se você começa a ter vários elementos que são anti-evolutivos, isso cria um sinergismo. Não é mega, né? Porque mega, no sentido do que a gente fala na Conscienciologia, não é aquilo que é grande, é aquilo que é qualitativamente grande, né? Então, o mega sinergismo já pressupõe que é um sinergismo evolutivo, né? Mas existe o sinergismo que é o sinergismo negativo também. Então, você começa a criar vários elementos na sua vida que jogam contra você, você vai ter um sinergismo para te jogar para o buraco. Isso acontece também muitas vezes, né? A gente sabe, né? Às vezes em determinados aspectos, em épocas da vida, isso aí a gente pode ver. E a sincronicidade também é um indicador para a gente tentar ver se a gente está indo no lugar certo ou não, né, Bárbara? Como você falou, né? É uma linguagem, né? Se as sincronicidades estão a seu favor positivas, às vezes você está tendo boas escolhas. Se a sincronicidade começa a vir contra você, fala, opa, aí você, aquela coisa, pare e pense, né? Pare, pense, vá para o colchonete e reflita. Vê o que é que está acontecendo, que você pode estar fazendo que é anticosmoético, que não é o ideal, né? Que você não está prestando atenção em alguma coisa que está acontecendo. um exemplo, eu acho que de sinergismo negativo seria a própria macro-PK, que seria o mega sinergismo mais negativo possível, né? Mas é aquilo de sinergismos negativos que vai acabando te levando para dessoma. Aquele negócio que é o ponto macro, né? Eu acredito, Solano. Eduardo, que pro inverso... Não, tem alguém falando, pode falar. Pode falar, Tiago. Não, com alguém quer falar? Não? A Solane estava Não. na lista aí, mas pode falar. Solane quer falar? Solane. O microfone dela não está tão bom, né? É. Melhor se escrever, Solane. Escreve no chat enquanto o Thiago fala. Fátima escreveu. Eu ia falar que, na verdade, eu acredito que tem mais assincronia do que sincronicidade, de modo geral. Na Socin, pelo menos eu acredito que até a desperticidade, eu acho. A pessoa, de modo geral, ela tem... Eu, pelo menos, tenho. Só que daí, tipo, primeiros meses da TENEPS, inversor, então, né, é mais fácil para mim ter mais assincronia do que pessoa um pouco mais experiente. Mas a sincronia, eu, pelo menos no meu atual nível evolutivo, eu tenho mais... A sincronia é a sincronicidade patológica, né? Ah, sim, a sincronicidade patológica, perfeito, é verdade. A Mas nossa eu primeira... acho que, Não, acho acho que que até o a nosso desperticidade, eu pelo primeiro... menos espero. Se a gente fosse pensar, Tiago, o nosso primeiro alvo de sincronicidade, ou de sincronia, né, aquilo que você quer sincronizar, talvez seja os amparadores, seu amparador de função. Pode ser de TENEPS, você está fazendo TENEPS, então esse é o cara, para você mirar nas suas sincronicidades. Primeiro, esquece central extrafísica, serenão, comunex, que mais que a gente falou? Max mecanismo, isso tudo é depois, né? Mas a primeira coisa é você sincronizar com o amparador de TENEPS, ou comparador de função seu assistencial. Essa é a sua porta de entrada para as outras sincronicidades, eu vejo, né? Porque se você se alinhar com ele, automaticamente você vai estar bem alinhado. Então, as assincronias vão começar a diminuir. Vão ficar menos de 50%. Isso aí. Solane quer tentar falar agora? Quero. Vocês estão me ouvindo agora? Sim. Agora sim. Sim? Boa tarde. Não, eu queria perguntar sobre o exemplo, né, do abatedouro, assim, que eu fiquei pensando nem sei não sei exatamente a palavra, mas talvez, assim, o quanto também de participação, uma pessoa que trabalha em lugares assim, que não são infiltrados, né, que estão ali um pouco na lógica mesmo da
da sociedade intrafísica, né? O quanto, por exemplo, as pessoas que então comem carne também corroboram para aquele ambiente, para a situação, quanto o professor Valdo já falou um pouco sobre isso, né? Ele ficou um momento sem comer carne, depois retornou, assim, o quanto de flexibilidade. Não sei se eu me fiz entendido. Eu acho que sim, Solange. Vê se é isso que eu entendi. De qualquer forma, toda essa cadeia, né, está envolvida nesse holopensene. Você tem razão, né? Desde o cara que está no abatedouro até o cara que comeu o churrasco no final de semana, né? Então, estão todos na cadeia. A cadeia que eu digo, cadeia de sequência, né? Assim, de fatos, cadeia de eventos, né? Vamos dizer assim. Mas é claro, né? Cada um tem uma participação diferente. Por exemplo, olha o caso o cara que está no abatedouro. Eu acho que esse aí deveria pensar se ele vai entrar ou na Conscienciologia ou vai entrar dentro de uma intenção evolutiva, ele deveria repensar a profissão dele. Mas pensa no açougueiro, por exemplo. O cara que está lá cortando carne. Ele também está, não é? Aí eu te pergunto, como é que a gente analisa esse caso? O cara precisa daquilo para sobreviver. Ele está fazendo um trabalho super, né, normal, né? Assim, a intenção dele não é a mesma do cara que está no abatedouro, porque ele é patológico total, né? Mas, pensa bem, se ele quer melhorar o holopensene dele, talvez seja uma boa fazer uma reciclagem de profissão. Né? É uma outra forma de ver as coisas. Então, se ele quer melhorar, se ele quer começar uma TENEPS, por exemplo, ele vai começar a ver que aquela atividade dele não vai estar em sincronia com as atividades que ele quer começar a desenvolver assistenciais. Ele mesmo vai perceber e falar assim, olha, isso aqui não tá me ajudando, pelo contrário, está me atrapalhando. Então, daí vem as reciclagens. Né? Então, a gente começa uma atividade assistencial, por exemplo, a TENEPS, né? Quem começou sabe disso. Você, no início, começar a TENEPS significa você separar um horário para fazer a sua atividade energética pessoal. Depois, você vai começar a fazer uma busca em torno da sua vida para ver o que já não está mais alinhado. Muita coisa já não vai, que já era alinhada antes, já não vai mais ficar alinhada depois. E aí vai vir a vontade de fazer reciclagem em várias coisas. Primeira coisa, bagulho energético de casa, né? Tirar tudo que não presta. Não tinha problema nenhum você ter aquilo, mas agora tem. A sua profissão é isso aqui. Não tinha problema nenhum, mas agora tem. Você pensar mal do outro lá, pô, o cara te freou, fechou você com o carro, não, agora tem. Então, isso tudo, a gente vai realinhando os nossos interesses de acordo com as nossas atividades. Por isso que a gente fala assim, você começar a atividade, mesmo que você não tenha todos os elementos para aquilo, é uma boa ideia evolutiva. Então, começa. O professor Valdo sempre falava assim, perguntava para ele, Valdo, eu já entendi que eu tenho que fazer assistência, mas eu não tenho vontade de fazer assistência. E agora? Eu falo assim, faça mesmo sem vontade, faça obrigado. Quando você entrar no fluxo da atividade, o holopensene vai te ajudar. Aí você vai a favor do vento, né? E aí a pessoa vai querer fazer reciclagem. A reciclagem vai fazer ela mudar a forma de pensar. Então, não sei se eu respondi a sua pergunta, Solane, mas é claro, tudo tem uma ambiguidade. Mas essa ambiguidade não depende do externo, depende de como que você encara, qual é o seu papel dentro daquilo, né? A carne é um exemplo desse. Vai chegar um momento em que você vai poder pensar que comer carne já não é mais bom para você. Talvez aí você não queira comer carne, né? É a questão da cosmoética, né, Eduardo? É a cosmoética, mas exatamente, a cosmoética. O Valdo sempre falava isso de comer carne, mas ele indicava as pessoas a comerem carne. Que tá, né, muita gente a comer carne. Eu lembro disso, né? E eu sempre pensava, nossa, que cara estranho, né? Dia que tinha que comer carne e falava assim, o cara que não come carne faz TENEPS meia boca. Lembram disso? É um meio tenepsista. O cara que não come carne. Eu falei, então, o que tem a ver, né? Então, aí, não sei, né? Depende da pessoa. Eu acho que o tenepsista vai ter que ver o que é melhor para ele. Mas se ele começar a descobrir que não vale a pena comer, não coma. Mas se ele descobrir que se ele comer a TENEPS vai melhor, coma. Né? Cada um sabe de si. Essas questões da cosmoética são sempre muito difíceis de você analisar, porque não é o mesmo parâmetro para todo mundo. Não é. Depende muito do que está envolvido, né? Do tipo de trabalho que você vai fazer, da proporção do trabalho que você vai fazer.
daquilo que você precisa para fazer o trabalho daquela proporção. Existe a lei da economia de males. Às vezes ela tem mais peso do que as outras, mas às vezes não. Depende de você. E da sua condição física também, né? Exato. Eu não como carne desde 5 anos e tudo bem. Mas o que eu queria falar nesse assunto, né, que a senhora trouxe, é que eu vejo que tem um aspecto importante, parece que tem um aspecto importante do sinergismo, que é assim, parece que na medida que aumenta a nossa lucidez, a gente também vai começando a fazer outras escolhas que vão aumentando o nosso sinergismo com a coerência e que aumenta a força presencial. Então, se, por exemplo, eu vejo que carne é importante para mim e sei de toda essa condição do abatedouro, eu posso começar a procurar outras formas de consumir carne que sejam menos anticosmoéticas. Por exemplo, a gente sabe que tem grandes indústrias que vão escravizar e torturar animais, e tem outros que não vão, né? Tem muitas pessoas hoje em dia que produzem carne e derivados de produtos animais sem esse tipo de atitude anticosmoética. Então, se aumenta a sua força presencial quando você investe em ser coerente com aquilo que você já conhece e considera que é o melhor, né? Acho que o sinergismo também ele vai aumentando na medida em que os nossos comportamentos acompanham o nosso nível de reconhecimento do que é mais maduro, do que é mais cosmoético, né? O Pedro Siqueira, quer falar, Pedro? Pedro? Boa tarde. Não, eu confundia as palavras de sincronismo com o sinergismo, né? Eu peguei o trem andando, desculpa. É que eu estava confundindo com sincronia, mas deixa quieto. Mas eu acho que são palavras, são conceitos muito, muito parecidos, viu, Pedro? Eu acho que você pode, de uma certa forma, fazer uma equivalência entre a mega-sincronia e o mega-sinergismo, sim, né? O sinergismo é uma sincronia que tem um resultado positivo, evolutivo, né? O sinergismo, ele acontece quando a sincronia, ela te leva adiante. Então, tem a ver, assim, né? É a mesma coisa da sincronicidade, né? Então, essas 3 palavras, elas, se você pensar bem, no fundo, elas estão falando aspectos mais ou menos, né, parecidos disso que a gente chama de max-mecanismo, né? O que a gente quer aprender é usar elas, né? Usar a sincronia, usar o sinergismo, usar a sincronicidade, aí tudo aquilo, confluência, megafoco, tudo isso para um objetivo evolutivo. Exato. Obrigado. Eu posso também partilhar aqui uma coisa que me está a acontecer na minha vida agora. Eu herdei alguns bens da parte da minha mãe, o meu pai ainda está vivo, e esses bens estavam, quer dizer, está há 20 anos, reparem, está há 20 anos que estavam adormecidos, não estavam a ser nem rentabilizados, estavam abandonados. E este ano está tudo, quer dizer, todos eles me foram, eu tive que pôr fazer uma decisão na minha vida, assim, eu tenho que pôr isto a funcionar, e então está tudo, ou seja, aquilo era um peso enorme para mim, vocês não imaginam o peso que era para mim, e tudo isto está a ser de forma sincrónica, talvez, ou sinergético, está tudo a ser resolvido com uma facilidade, quer dizer, aparecem-me as pessoas, os pedreiros e tudo me aparece, e está tudo a ser resolvido. É tão interessante, porque eu quero este ano terminar todas estas coisas para seguir uma nova etapa da minha vida, não é? Para que isto não seja um empecilho, não é? Porque também me ocupa mentalmente uma parte muito grande da minha, não é? Da minha parte mental soma, provavelmente, não é? Para poder fazer muitas coisas, não é? E isto tem sido uma coisa para mim espetacular, porque esta herança, eu pensei assim, não, isto é uma herança, isto pertence-me, isto é uma responsabilidade minha, então eu tenho que mexer nisto. Quer dizer, aquilo estava esquecido e era um peso, e eu percebi, não, isto eu tenho que mexer nisto, senão isto não larga.
e tem sido uma série de fatores que têm ocorrido de forma facilitadoras para que as coisas sejam resolvidas, e estou muito grata realmente a todas estas sincronias que me acontecem, para passar para outra fase da minha vida. A gente vai aumentando as mega sinergias, né? Uma mega sinergia leva a outra, que leva a outra, e a gente tem que estar sempre crescendo também, né? Isso aí, você tem toda a razão. Alguém ia falar aí? Fala, Eduardo, que diz que a Cândida disse, que às vezes é difícil entrar nesse movimento sinérgico porque tem algumas coisas agarradas, né? Então, quando você vai lá nesse negócio que está agarrado e desagarra, recicla, muda, resolve, às vezes é mais fácil entrar nesse fluxo positivo, mais sincrônico. Muito bem lembrado, viu, Renê? Estou lembrando aqui no negócio do gargalo evolutivo, né, que a gente estudou. Então, é bem lembrado isso aí. Você, quando passa um gargalo evolutivo, significa que você fez alguma reciclagem e que limpou algum aspecto da sua vida que estava travado. Então, você passou o gargalo, você se qualificou e passou daquele... Nesse momento, o que acontece é uma mega sinergia a seu favor, né? Tanto é que o que é falado é o seguinte, quando você passa o gargalo, tudo se amplia para você. Né? Aquilo que antes era impossível, agora você passou, você superou, fica fácil, por causa do mega sinergismo. E aí entra o holopensene, que você conseguiu mudar, entra a sua reciclagem, que você conseguiu fazer, entra os seus trafores, que você potencializou naquilo que você conseguiu, né? Porque, assim, pensa bem, você conseguiu vencer uma coisa que estava travada na sua garganta evolutiva há muito tempo com os seus traços, com os seus trafores. Aquilo potencializou. Você se sente melhor, você tem mais confiança. Então, assim, essa é a mega sinergia. Você tem toda a razão. Você passou o gargalo, isso é um ambiente propício para que você entre nessa mega sinergia maior. Boa lembrança essa, né? Até que eu estava pensando, assim, agora que a gente está encaminhando assim, um pouco para o final, talvez a gente falar mais um pouco e pensar talvez mais sobre a aplicabilidade do mega sinergismo, sabe? Porque assim, a gente falou um pouco da importância de como a gente pode intensificar, mas a aplicação de fato, né? Assim, a gente pensar o que o sinergismo favorece ou enriquece a minha autopesquisa ou o meu processo evolutivo. É para você falar, O que você acha? Não, fala lá, você que levantou a bola, você fala, ué. Estou curioso para saber o que é. Não, eu fiquei pensando nesse sentido assim, como uma linguagem, quando você consegue descortinar ou aprender ou compreender essa linguagem, ela te permite olhar para as coisas de outra forma. Ela também abre novos caminhos, ela abre novas possibilidades, né? Então, eu consigo talvez olhar para aquelas mesmas condições ou aquele mesmo fenômeno, aquele mesmo acontecimento ou relações de forma diferente, porque aí eu consigo enxergar características daquilo que eu não tinha a linguagem adequada para decodificar antes, né? Eu acho que nesse sentido, o sinergismo ele favorece a gente identificar outros fatores das nossas inter-relações e da nossa manifestação que a gente não conseguia compreender antes. Eu fico pensando até no processo, assim, eu falo muito da condição da memória porque eu estou na Consecutivos, né? Mas pensando até na condição do estudo de retrovidas, por exemplo. Já é uma ferramenta, né? Mas ela desenvolvida, ela te permite um acesso mais amplo ainda à aula-memória. É verdade. Então, você falando da Consecutivos, eu estou lembrando, né? Vamos supor que numa vida passada, você foi uma personalidade da ciência, por exemplo, e você deixou uma obra importante dentro daquela área, né? Você, às vezes, construiu alguma coisa, por exemplo, uma escola, uma faculdade, em que isso ajudou muita gente lá a se qualificar, a aprender, ou seja, você
tem ali a sua assinatura pensênica naquele local, com aquele grupo de pessoas grande, naquela especialidade. Quando você entra naquele ambiente, aquilo tudo é a mega sinergia total para você. Aquilo faz a mega sinergia muito, assim, potente para você. Então, lá dentro, você é o super-homem ou a super-mulher. Né? Isso o Valdo falava, né? Você entra lá, você é o super. Ele falava assim, eu entro num ambiente desse e naquele momento, eu sou um serenão. Tudo vem a meu favor. Então, veja bem como é que isso não é tão distante para a gente. Então, assim, isso é mega sinergismo, né? Então, a gente, essa é a relação da FEP com o mega sinergismo. A sua FEP constrói as bases para que o seu redor, o seu entorno seja sinérgico para você positivamente. Né? Então, assim, a gente tem que ver, né, Bárbara, se a gente está fazendo o alinhamento de todas essas variáveis. Aí isso vai ajudar a gente demais. Pensa bem como é que isso não pode levar a gente até a mudar de nível, né? Evolutivo. Isso é muito bacana, né? Pensando nisso que você acabou de falar, então, o sinergismo, além de uma linguagem, ele é uma forma de interação. O sinergismo, ele é vamos dizer assim... O resultado de uma interação, talvez, assim, pensar no sentido o resultado de uma interação e ele é um contexto dinâmico evolutivo, né? Você vai criando e navegando nele ao mesmo tempo. Então, é dinâmico, é evolutivo e você tem que saber jogar com essa variável ao longo da evolução da evoluciologia. Se a gente aprende a jogar, isso é inteligência, né? A gente aprende a jogar com isso, a gente entra no leito do rio, né? Sabe? Na correnteza a teu favor. Isso é mega sinergismo. Correnteza a teu favor, positiva. Como que a gente cria isso? Assistência, né? Ajudando os outros, fazendo a sua qualificação consciencial, etc., potencializando o seu holossoma. Tudo isso cria sinergismos e quando a gente chega no momento em que isso fica a seu favor. Né? Então, vocês já viram aquela pensata do Valdo que tem lá no Lexo que chama evoluciogramologia, que ele fala o seguinte, até a dispersidade você vai numa certa velocidade. Depois, você evolui muito mais rápido. Basicamente, a pensata diz isso. Né? Assim, você até a dispersidade, depois a velocidade de evolução ela cresce exponencialmente. Por quê? Por causa do mega sinergismo a seu favor. Antes era contra, agora é a seu favor. Então, você vai a sua velocidade junto com o leito do rio, do fluxo do maxi-mecanismo. Né? Isso é usar o mega sinergismo a seu favor. Então, essa é uma luz no fim do túnel para a gente. Né? A evolução nem sempre vai ser tão difícil assim. Vai chegar um momento em que está tudo sinergicamente a seu favor, ou uma boa parte. E aí você vai poder trabalhar com muito mais desenvoltura do que agora. Ok? Tudo bem? Pessoal, antes de terminar, eu gostaria de falar o seguinte aqui, um minutinho só, que é o seguinte, esse é o Megacons número 200, né? Então, a partir de agora, a gente vai fazer duas coisas. Primeiro, que vai ser criado novamente, vai voltar a reunião do Megacons presencial no CEEC. Tá? Isso aqui, às quintas-feiras de manhã, a gente ainda vai ver direitinho e divulgar. E a segunda coisa que é o seguinte, para não ter dois eventos com o nome Megacons, a gente vai rebatizar o nosso grupo de Neocons. Tá? Foi um nome bacana que a gente escolheu, eu acho que é bem apropriado, né? São os novos cons, né? Existe um conceito que o Valdo trouxe, que é de neo-megacons, então tem tudo a ver, né? Então, esse nosso grupo aqui, ele não vai acabar, a gente fez questão de manter o grupo, o Altencene, por quê? Porque existe um mega sinergismo muito positivo aqui, e a gente sente pela Equipex, né? Então, nesse momento, a gente tem que manter. Então, a gente vai, a partir da semana que vem, vai continuar tudo igual o nosso estudo, a gente só vai rebatizar ele de Neocons para não dar confusão. Porque se eu tivesse duas coisas com o mesmo nome, você já viu, né? É igual ter dois filhos com o mesmo nome. Você chama um, nunca vai saber quem vem. Então, a gente vai ter aqui na semana que vem, já vai ser a mesma coisa, mesmo horário, mesmo esquema, igualzinho, mesmo grupo rebatizado, tá? E eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar lá na nossa formulário do Google vários temas para a gente ir votando. Então, eu vou pedir para vocês votarem em vários, tá? E depois eu vou fazer um ranking para a gente já ter vários temas de antecedência para poder preparar. Então, vocês podem votar nos que vocês quiserem, eu vou fazer um ranking depois
divulgo lá e a gente vai pegar o primeiro, o segundo, o terceiro e vai estudando nos próximos megacons. A ideia é fazer aqui mais próximo daquela noção de um grupo de estudos mesmo, né? Para a gente poder conversar mais e trazer mais as pensadas. Pode ser, pessoal? Todo mundo concorda com isso? Tudo certo? Muito bem. Então é isso. Então até a semana que vem. Uma ótima semana para vocês. Obrigada. Para vocês também. Obrigada. Tchau para todo mundo. Boa semana. Bons trabalhos para todos nós. Naine, obrigado. Estamos juntos, né? Sim, com certeza.